pedir que você abra e fique com a Bíblia aberta que nós faremos a exposição do texto. 1 Pedro 3, do 8 a 12, a palavra do Senhor nos diz assim: Quanto ao mais, tenham todo o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribua o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Amém. Que Deus nos abençoe a exposição da sua palavra. Meus irmãos, como eu disse, nós estamos na exposição dessa carta de Pedro. É sempre bom reforçar e trazer isso. Isso é uma didática, inclusive, indicada nas exposições, e trazer sempre o contexto e relembrar o texto. E uma recomendação que eu faço aos irmãos, inclusive, é que os irmãos possam ler os livros que nós estamos meditando nos cultos aqui. Então, a carta de Pedro é uma carta pequenininha. Se puder, toda semana, tire um tempo, leia toda essa carta durante a semana. Na outra semana, faça o mesmo para que essa dinâmica possa ser real da exposição. Não aguarde só esse momento aqui para ser exposto à carta, mas leia e medite em casa. E aí é bom relembrar o contexto dessa carta. Pedro está escrevendo para as igrejas que nós chamamos aqui de carta geral. Já comentou isso aqui, que essa não é uma carta direcionada a uma igreja específica, mas a várias igrejas. Nesse caso aqui, eram as igrejas da Ásia Menor. Depois, lá no Apocalipse, João vai escrever também algumas cartas a igrejas dessa região. Os irmãos vão lembrar lá das 7 cartas às igrejas lá do Apocalipse: Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, todas as outras regiões e cidades ali. E Pedro então escreve para essa região, ou seja, era uma carta que ela seria entregue a, certamente, uma igreja local, que provavelmente iria fazer uma cópia daquela carta e ia ler em outro local, em uma outra igreja. E o contexto aqui é de uma igreja que está sendo perseguida, uma igreja que está sendo privada, provavelmente de bens, provavelmente são irmãos aqui que perderam seus comércios por causa da perseguição e estão passando por esse momento. A igreja está avançando na região da Ásia, mas a perseguição avança junto. E aí então é dentro desse contexto que Pedro escreve a esses irmãos. E aí, quem é Pedro? Vale lembrar também, porque as nossas palavras e as nossas ações falam muito a respeito de quem nós somos e da nossa personalidade. Então, quando você vê um Pedro falando aqui de perseverança, de perseverar em meio a um tempo difícil, é o mesmo Pedro que uma vez não perseverou. É o mesmo Pedro que uma vez negou o Senhor e pôde ser restaurado pelo Senhor. Os irmãos lembram certamente de quando o Senhor exorta Pedro e diz: Pedro, Satanás pediu para cirandar com você como ciranda o trigo. A imagem ali que Jesus está dizendo imagina uma mulher no campo com o trigo que ela recolheu lá na sua roça, na sua plantação, e ela traz aquele trigo para casa e ela quer separar o grão da palha. Então ela pegava uma grande peneira, colocava aquele trigo que estava misturado com a palha e tudo e jogava para cima. À medida que ela fazia isso, o vento passava e levava a palha. Então aquela mulher jogava novamente aquele trigo para cima e o vento passava e levava. E aquele trigo ficava ali, junto com as palhas o tempo todo. Essa é a imagem que Cristo está dizendo que Satanás pediu para fazer com Pedro. Pediu para cirandar Pedro, para jogar Pedro de um lado para o outro, para deixar Pedro confuso com relação à sua fé. E o Senhor diz: mas eu roguei para que a sua fé não desfalecesse, Pedro. Pedro ainda assim nega o Senhor Jesus. Jesus ressuscita
vai na praia, encontra Pedro, que voltou à sua vida comum, está pescando. E o Senhor exorta Pedro: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E ele diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor, então vai e apacenta as minhas ovelhas. É esse Pedro aqui agora que está escrevendo essa carta. Anos e anos se passaram. É um Pedro que foi experimentado e jogado de um lado para o outro, semelhante a esse trigo, mas que a fé foi perseverante. Quem está falando aqui, escrevendo essa carta, não é alguém que estava no seu escritório, mandando um e-mail para as igrejas e tudo tranquilo, mas é alguém que passou pela tribulação, é alguém que passou por momentos difíceis. E aí então tem toda a propriedade, por ser um apóstolo e por ter passado por tudo isso, de falar essas palavras que ele tem falado aqui para cada um de nós. Nós vimos que, diferente um pouco do apóstolo Paulo, Pedro é mais direto. Paulo, por exemplo, quer solicitar a igreja de Roma que auxilie ele na sua possível missão que ele queria fazer na região da Espanha. E Paulo escreve a carta aos romanos para dizer: me ajude, financie meu ministério. E ele escreve a carta aos romanos só para pedir uma ajuda missionária. Ele escreve todo um arcabouço teológico para dizer: é assim que eu creio, e se vocês financiarem a minha missão, é isso que eu vou levar lá para a região da Espanha. Pedro aqui é diferente. Pedro vai direto à questão prática da igreja. Pedro inicia falando que eles agora, aqueles crentes, são a nova criatura em Cristo Jesus, que eles é uma nação sacerdotal, que Deus separou eles para si, e Pedro já vai logo para as questões práticas da vida. Nós vimos aqui como Pedro exorta a igreja a se relacionar bem com as autoridades, porque toda autoridade foi constituída pelo Senhor, seja boa ou seja ruim. Foi o Senhor quem colocou lá isso. Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, que toda autoridade foi constituída por Deus. E por isso a igreja então deveria se relacionar com as autoridades, entendendo isso. E não era fácil para eles aqui sendo perseguidos. Ele vai falar com os escravos, de como os escravos deveriam não olhar para a sua situação de escravo que eles estavam vivendo, mas olhar para o Senhor e obedecer aos seus senhores, não por causa deles, mas por causa do Senhor. A gente viu que a recomendação de Pedro aqui para os escravos era obedecer aos seus senhores, ainda que os seus senhores fossem senhores maus. Pedro deveria obedecer. Vimos a semana passada o desafio que é a vida comum no lar entre os casais, o papel do homem e o papel da mulher, e como cada um deveria desenvolver isso por causa do Senhor. A vida cristã é uma vida sempre por causa do Senhor. Esse é um mistério, por assim dizer, na igreja, que nós devemos compreender que tudo que nós fazemos, como nós agimos, sempre deve ser por causa do Senhor e nunca por causa do outro. Porque ainda que o outro mereça, esse exercício de fazer por causa do outro pode tornar uma idolatria do seu coração com relação ao outro. E se o outro não merecer, você deve fazer, eu devo fazer por causa do Senhor. Então essa é algo muito importante na vida cristã. Tudo que nós fazemos, serviço que nós prestamos, sempre deve ser por causa do Senhor. É por causa dele que nós somos obedientes. É por causa do Senhor que nós devemos obedecer aos nossos chefes e patrões, ainda que eles sejam homens maus. É por causa do Senhor que nós devemos respeitar as autoridades, ainda que eles exerçam o seu poder com abuso. Nós devemos respeitar por causa do Senhor. O esposo e a esposa devem viver a vida comum no lar, não porque um ou o outro merece, mas por causa do Senhor. Isso é transformador. Isso é transformador. Isso é dar ao outro o que o outro não merece, porque foi isso que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu aquilo que nós não merecemos. O Senhor deu a sua graça e a sua salvação, quando nenhum de nós merecíamos. Então nós temos visto aqui nessa carta como Pedro, à medida que ele trata as questões teológicas, ele é muito prático na vida, ele é muito direto na vida. E ele faz mais uma vez isso aqui
nessa perícope, nesse texto que nós acabamos de ler. E eu trago como um tema para essa mensagem, vivendo para agradar a Deus em comunidade. Paulo falou, como eu disse, esses desafios de viver a vida na sociedade. Ele falou como nós devemos viver a vida dentro de casa. E agora, Pedro, ele traz recomendações de como nós devemos viver a vida na comunidade de fé. Como deve ser a nossa vida aqui, dentro da igreja. Como deve ser a nossa vida aqui, dentro da comunidade de fé, daqueles irmãos que Deus chamou para viver essa vida santa em comunidade. E ele então vai destacar algumas virtudes que devem ser conhecidas na vida daquele que serve ao Senhor. Vai trazer algumas características que devem ser real na vida daquele que foi transformado pelo Senhor e chamado para viver essa comunidade de fé. Chamado para viver aqui. Meus irmãos, a igreja ela é um milagre do Senhor. A comunidade de fé é algo tão belo. Ela é a comunidade, ela as terminologias das Escrituras chega a chamar a igreja a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. E é um milagre que acontece dentro da vida cristã, porque o Senhor pega pessoas que provavelmente nunca se conheceriam e faz essas pessoas viverem uma única família da fé. Talvez esse irmão, essa irmã que está aí do seu lado, você nunca iria conhecer se não fosse por causa da fé. E o Senhor agora te chama para viver essa vida em comunidade e amar o seu irmão que está do lado e servir a ele. Os irmãos já pararam para pensar a respeito dos dons espirituais, dos talentos? Eles só fazem sentido por causa da igreja. Não faz sentido nenhum ter dons e talentos se não for a igreja. Para que serve os dons e os talentos se não for para servir na igreja local? Já pararam para perceber que a lista que nós temos dos dons é sempre para o outro? Você tem algo que não é para a sua edificação, mas é para a edificação do outro. É um milagre viver a comunidade da fé. Isso é muito belo, mas também é um grande desafio viver a comunidade da fé. Porque você olha para o lado, você vê o seu irmão que é pecador, que tem seus desafios, que luta as suas lutas, e ele olha para o lado e também te vê como um pecador, alguém que tem desafios e lutas. E é aqui na comunidade da fé que nós nos relacionamos. É aqui que nós temos as desavenças, mas nos perdoamos. É aqui que o necessitado aparece e aquele que tem condição ajuda. É aqui que o Senhor restaura famílias. É aqui que o Senhor me usa e te usa como instrumento para a edificação do outro. Cada membro da igreja local é muito importante para o Senhor. Cada um de vocês, meus irmãos, que está aqui, é parte do corpo de Cristo. Já pararam para pensar isso? Onde Cristo é o cabeça e você é um membro desse corpo. E para que esse corpo funcione, para que a engrenagem desse corpo funcione de forma harmônica, todos devem cumprir o seu papel aqui dentro, mesmo com os desafios que nós temos. Essa é a beleza da igreja. E o Senhor nutre o seu povo pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo age na transformação. Talvez você certamente pode contar e testemunhar de como Deus transformou vidas aqui, inclusive nessa igreja. De como você viu alguns adolescentes crescerem aqui na igreja, e você olhava talvez para aquele menino, para aquela menina, e meu Deus, o que será desse menino, dessa menina? E aí ele foi crescendo, ela foi crescendo, e foi amadurecendo no Senhor, sendo exposto semana após semana pela palavra, e de repente você viu aquele adolescente se tornando um jovem, ingressando nos estudos, na área profissional, casando e formando famílias, e glorificando ao Senhor. Isso é um milagre feito na igreja do Senhor. Vidas sendo transformadas por meio da palavra do Senhor. Mas como eu disse, isso é um grande desafio viver aqui. Poderíamos ilustrar essa dinâmica da vida da igreja como uma grande orquestra, que tem diferentes instrumentos, mas uma só melodia. Que tem diferentes vozes,
mas seguindo em uma mesma direção. E o nosso Senhor, como aquele que está regendo toda essa melodia e esses instrumentos em uma só voz, em uma só direção. Esse é o milagre da igreja e você faz parte dessa beleza da igreja. Mas, como eu disse, é muito desafiador viver a vida em comunidade. Pedro vai falar isso aí no verso 8, quando ele vai dizer: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Como eu disse, Pedro é muito prático e ele faz isso mais uma vez aqui. Como é que você consegue, em uma igreja com mais de 200 membros, viver todo mundo no mesmo modo de pensar? Pessoas que foram criadas em culturas diferentes, em famílias diferentes, com princípios diferentes. Como é que agora há uma exigência que todos nós tenhamos o mesmo modo de pensar? E o que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos, não é que todo mundo que está aqui deve torcer para o Flamengo, ou todo mundo que está aqui deve torcer para o Vasco, ou todo mundo que está aqui deve gostar de político A, ou todo mundo de político B. Isso aí é periférico. Isso aí a gente convive na igreja tranquilo. O que Pedro está dizendo aqui é que é naquilo que é essencial, nas doutrinas centrais da fé cristã, todos nós devemos ter o mesmo modo de pensar. A igreja precisa compreender que estamos todos indo para uma mesma direção. Porque se a metade entende que vai para um lado e a outra metade entende que vai para o outro, você vai rachar e dividir o corpo de Cristo. É por isso que todos nós deveremos ter o mesmo modo de pensar. Talvez a gente questione qual é o melhor meio para seguir esse caminho. Qual transporte nós vamos usar para chegar naquele local. Isso a gente discute. Mas todos nós devemos entender que estamos indo para o mesmo caminho. Todos nós devemos ter o mesmo modo de pensar. E isso vai nos ajudar nas nossas relações internas. Isso vai ajudar nas nossas reuniões. Vamos fazer uma programação? Vamos, se estamos todo mundo com o mesmo modo de pensar, de edificar a igreja de Deus, de glorificar o Senhor, isso vai facilitar nas demandas, nas reuniões e nas decisões. É isso que Pedro está dizendo, o mesmo modo de pensar aqui é naquilo que é essencial para a vida cristã. Você precisa ter o mesmo modo de pensar do irmão que está do seu lado. E você está aqui, faz parte da igreja de Deus e foi chamado para servir ao Senhor aqui. E qual é a missão da igreja? Para que possamos entender e viver em um mesmo modo de pensar. Qual é a missão dada à igreja? É a missão da adoração, certo? Não é a missão de evangelizar primariamente, é a missão da adoração. A gente só evangeliza porque tem pessoas que não estão adorando. Então a gente evangeliza e chama elas para adoração. Mas a missão da igreja é adorar a Deus. Só que ela compreende que à medida que ela adora, algumas outras pessoas não adoram. Então ela vai chamar essas pessoas para se juntarem a elas para adorar o Senhor. Então a igreja vive, ela deve respirar e ter o mesmo modo de pensar que ela foi juntada pelo Senhor para a adoração. Então tudo que nós fazemos na comunidade local, devemos ter o mesmo modo de pensar. E o mesmo modo de pensar é glorificar a Deus em tudo que a gente faz. Então vamos fazer uma programação, vamos. Como o Senhor vai ser mais adorado nessa programação? Não é muito o que eu quero ou o que o irmão quer. O mesmo modo de pensar é entender que nós estamos fazendo isso para adorar primeiramente ao nosso Deus. Então, como é melhor? Como o Senhor será mais adorado na nossa programação? Então, a gente discute isso e pode discutir. Se o melhor é naquele local, é nesse, é usando esse, aquele instrumento, isso a gente discute. Mas o mesmo modo de pensar, que estamos todos aqui para adorar o Senhor, para viver para o Senhor e para a glória do Senhor. Por isso Pedro diz, quanto ao mais, tenha o mesmo modo de pensar. E aí ele vai trazer uma lista, que é um desafio para nós aqui, para aqueles que vivem em comunidade. E ele vai dizer o seguinte, ainda aí no verso 8, sejam compassivos. Veja, meus irmãos, ter o mesmo modo de pensar, como eu disse, é um grande desafio, mas entendemos que é naquilo que é base para a igreja. E aí, nessa vida da relação da igreja, Pedro vai trazer essa lista e ele vai começar dizendo, seja compassivo. Veja, meus irmãos, o que Pedro está dizendo aqui para esses irmãos é que você precisa olhar
a vida com o olhar do outro. Você precisa se colocar na situação e na posição também do outro. Isso vai facilitar a nossa vida na comunidade. O outro está pensando diferente de você dentro da relação da igreja. E aí você rapidamente ou eu já queremos dar uma resposta àquele irmão e àquela irmã que pensa diferente de nós. Pedro está dizendo, antes de fazer isso, vocês deveriam ser compassivos. Você deveria se colocar no lugar do seu irmão. Tentar olhar as coisas com o olhar dele. Às vezes, é um irmão mais experiente. Às vezes, ele está reagindo assim porque é alguém que já experimentou isso na igreja e sabe que esse não é um bom caminho. Nós deveríamos, então, se colocar no lugar do irmão. Às vezes, o irmão é mais experiente na igreja, mas não entende daquela área específica. Então, é bom ouvir aquele outro que entende mais, que não tem tanta experiência quanto aquele na vida da igreja, mas entende mais naquela área específica. Isso é ser compassivo. É viver essa compaixão de se colocar no lugar do outro. Por que o outro agiu assim comigo? Por que aquele irmão, aquela irmã agiu dessa forma comigo? Ele não é assim. Ela não é assim. E tentar se colocar na vida do irmão, entender o que o irmão está passando. É se colocar no lugar do outro. Então nós devemos buscar dentro da comunidade de fé essa relação daqueles que se colocam no lugar do outro. Porque o irmão fez assim, porque a irmã fez assim, porque ele agiu dessa forma. Pedro está tratando de coisas de família aqui. Como eu disse, Pedro falou como deveria ser a relação desses irmãos na família, no lar, como deveria ser a relação deles com a sociedade e agora a relação deles dentro da comunidade de fé. E dentro da comunidade de fé, Pedro diz, vocês devem ser compassivos. Pedro ainda vai dizer, meus irmãos, vai continuar essa lista aí, mas ele vai dizer que eles deveriam se amar ou ter essa relação de um amor fraternal. Essa relação de irmão que às vezes a gente fala com a nossa boca, chama ele de irmão, mas não o considera como irmão. E esse termo é muito belo na igreja cristã. Esse termo da irmandade, onde Deus nos chama e nos faz irmãos. Mas às vezes nós verbalizamos isso com a boca, mas não mostramos isso na prática. De que de fato o outro é o meu irmão. E aí ele vai dizer, vocês devem se relacionar ou ter esse amor fraternal. A palavra aqui é Filadélfios, no grego. É uma junção de duas palavras, amigos e irmãos. Eram pessoas que antigamente só eram amigos ou conhecidos, mas que agora, por causa da fé, eles se tornaram irmãos, eles fazem parte da mesma família, eles têm o mesmo pai, eles agora são irmãos. E para aqueles que estão aqui e têm irmãos de sangue, pode compreender o que Pedro está querendo dizer aqui. Às vezes você se aborrece, se entristece por uma ação, mas é o seu irmão, mas é a sua irmã. Em um momento ou outro vocês se perdoam e se amam, porque nós dizemos, eu e ela, nós somos do mesmo sangue. É isso que Pedro está dizendo aqui, vocês devem se relacionar com um amor fraternal. Esse amor da irmandade deve ser real no meio de você. E isso deveria ser a marca desses irmãos. Por quê? Porque o sangue de Cristo que lavou você, também lavou seu irmão que está aí do seu lado. Ambos foram lavados e remidos pelo mesmo sangue. O Senhor não separou uma classe e derramou mais sangue e uma outra classe menos sangue. O mesmo sangue que lavou e remiu você, te colocou na família de Deus, colocou seu irmão também que está do seu lado. E nesse sentido, o Senhor nivela todo mundo em irmãos. Todo mundo da família da fé deve viver a vida da irmandade, porque todos foram lavados pelo mesmo sangue. João Calvino vai dizer que aonde Deus é conhecido como Pai, ali e somente ali, a fraternidade existe. Aonde Deus é conhecido como Pai, ali e somente ali, a fraternidade existe, pode ser vista. Na oração do Pai Nosso, nós vimos aqui que Jesus inicia ensinando a respeito da oração, dizendo que eles deveriam orar um Pai
Não que era meu, mas um Pai que é nosso. Ele diz, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso. E aí, às vezes, quando a gente diz assim ao irmão, irmão, vamos almoçar aqui, ou vamos ter um momento, o irmão nos conduza em oração. Aí o irmão, amém. Aí o irmão diz, meu Deus e meu Pai. Aí dá uma coceira assim, porque eu entendo que o irmão ali não está sendo egoísta, mas a mentalidade é nosso Deus e nosso Pai. Eu não estou fazendo uma oração minha particular no meu quarto, eu estou orando em comunidade, eu estou orando à roda da mesa com outros irmãos. E é um Pai que não é só meu, ele é nosso Pai. E essa deve ser a nossa compreensão, é Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, que é o meu Pai também, é o Pai do meu irmão que está aqui, que vai almoçar também comigo, que vai cultuar também comigo, que está viajando, está aqui nesse carro também comigo. Nós estamos orando a um Deus que é meu Pai, mas também é Pai do irmão que está do lado. Então pense a respeito disso, meus irmãos. Aquele que está do seu lado aí é também filho de Deus. Então quando você se relacionar com o irmão, quando você se entristecer com o irmão, quando você quiser falar alguma coisa que você pensa, lembre que esse que está aí do seu lado é filho de Deus. Lembre que esse aí que está do seu lado, o Senhor derramou o sangue por ele. Então nós deveríamos viver essa vida em comunidade, tendo em mente a fraternidade do Senhor. Se Deus é nosso Pai, todos os que pertencem a essa família da fé são nossos irmãos. Ainda que você pense um pouco diferente dele, ainda que você pense um pouco diferente dela, ali é seu irmão. A gente tem dificuldade, por exemplo, em se relacionar com irmãos de outras denominações. A gente é egoísta nesse sentido, meus irmãos. Essa soberba, essa arrogância não pode ter espaço em nossos corações. Não devemos ser soberbos a um ponto de achar que o Senhor salvou somente batistas. Isso é arrogância, isso é não conhecer o poder de Deus para salvar. Mas o Senhor salvou outros irmãos e outras denominações que creem em Jesus Cristo como Salvador. E a minha relação e a sua com esses irmãos deve ser uma relação de fraternidade. Ainda que a gente discorde, como eu disse, em pontos que são periféricos. Mas nós temos o mesmo modo de pensar. Cristo morreu para salvar ele, para me salvar também. Ainda que para mim o batismo tenha que ter muita água. E eu tenha que descer ele até o fundo. E o outro diga, não rapaz, um pouquinho de água na testa é suficiente. Ainda que o outro diga, não, nós não devemos ter instrumentos, a igreja deve cantar somente a voz. E o outro diga, não, vamos ter instrumentos. Ainda que outros digam, não, vamos pintar a parede de preto. E o outro, não, nós não pintamos parede de preto. Se eles confessam Jesus como Salvador e crê unicamente na fé em Cristo Jesus, são nossos irmãos. E viveremos todos juntos em um novo céu e uma nova terra. Não vai ter lugares separados, bairros separados lá não. O bairro dos presbiterianos, o bairro dos batistas, o bairro dos metodistas, o bairro dos assembleianos. Isso não vai existir lá, meus irmãos. Seremos um único povo. Então devemos se relacionar com outros irmãos, ainda de outras denominações, como irmãos em Cristo Jesus. Se lá é uma igreja verdadeira, não estou falando de seita não, pelo amor de Deus. A gente vai ver aqui que Pedro vai condenar a falsa doutrina. Esses aí a gente rejeita. Esses aí são instrumentos de Satanás, a gente rejeita. Mas aqueles que confessam Jesus verdadeiramente como Salvador das suas vidas, esses são nossos irmãos e devemos viver uma vida em fraternidade com eles. Amém? Ele vai continuar então essa lista aí de características da vida desses que vivem em comunidade. Eles devem viver e amar-se fraternalmente. E eles devem ser misericordiosos e humildes. Ser misericordioso, meu irmão, é agir com bondade e com ternura para com os outros. Ser misericordioso é olhar para o seu irmão e, como eu disse, sentir a dor dele. É cuidar do seu irmão, é se preocupar com ele. Pedro exorta esses irmãos a serem misericordiosos. Eles deveriam lembrar do próprio Deus que agiu de misericórdia para com cada um de nós. Em Mateus capítulo 5, versículo 7, o Senhor diz, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia.
Felizes são aqueles que se relacionam na comunidade de fé com misericórdia. E qual é o ponto aqui, meus irmãos? Não é uma misericórdia simplesmente sentimental. Não é uma misericórdia que mexe com seu coração, mas você sai dali e não age. Misericórdia aqui não é olhar e ver a igreja sendo perseguida e, meu Deus, como nossos irmãos estão sofrendo. E colocar o celular lá e assistir Netflix. Ter misericórdia aqui na relação da família. Senhor, eu não consigo ir lá no outro lado do mundo fazer nada, mas meus joelhos conseguem ir ao chão aqui agora e orar por esses irmãos que estão sendo perseguidos lá. Ter misericórdia não é passar na rua, ver um necessitado e, meu Deus, que vida esse homem e essa mulher está vivendo e sair dali e continuar a sua vida. Ter misericórdia é orar pelo aquele, é voltar, é ajudar, é dar um alimento, é fazer alguma coisa. Isso é ter misericórdia. E aí, quando Pedro traz isso para a comunidade de fé, isso fica mais real, porque agora é o seu irmão que você deve exercer misericórdia. Ter misericórdia não é ver uma notícia lá no grupo do WhatsApp de um irmão, uma irmã que está passando por um momento. Dizer, Senhor, que situação, né, desse irmão, e olhar para o outro. Isso é motivos até às vezes das nossas conversas, dos nossos encontros, do nosso encontro em família ou em amigos, e comentar a situação, mas ninguém fazer nada. Isso não é misericórdia. Misericórdia é agir. É de fato ter as emoções envolvidas nisso, mas é agir. Ele vai dizer também, Pedro, que devemos ter características na comunidade de fé, da humildade. Pedro vai chamar esses crentes a serem humildes. E, meus irmãos, qual é o nosso maior modelo de humildade que nós temos na Bíblia? O nosso Senhor e Salvador. O texto vai dizer que ele se humilhou, se colocou na posição que ele não deveria, não precisaria se colocar. Mas ele se colocou. Ele é o nosso maior modelo de humildade. Reconhecer que precisamos do Senhor, que precisamos de Cristo. Não há espaço na comunidade de fé, como eu disse, para arrogância, nessa relação fraternal com outros irmãos. E também não há espaço na comunidade de fé para orgulho. Quem aqui nesse templo hoje tem alguma coisa que não recebeu do Senhor? Quem aqui pode dizer que tem o que tem porque usou a força do seu próprio braço para conquistar? Nós vimos isso hoje na aula da EBD, com o nosso irmão Gabriel. De homens e mulheres que se orgulharam pelos seus feitos e que o Senhor os abateram. De homens e mulheres como Nabucodonosor, que disse, olha, a grande Babilônia que eu construí para o meu louvor. O Senhor, e foi, né? Vá viver com os bichos. Na igreja do Senhor não deve ter espaço para orgulhosos e orgulhosas. E, meus irmãos, nós podemos agir assim em alguns momentos. Devemos subjugar o nosso orgulho, subjugar o nosso coração, chorar se for preciso, rasgar o nosso coração diante do Senhor. Senhor, como eu estou sendo orgulhoso nessa situação, como eu estou sendo orgulhoso, Senhor, nessa demanda. Transforma o meu coração, eu não devo agir assim. Transforma a minha vida, age com o poder do teu Santo Espírito e tira esse orgulho de mim. Porque na comunidade de fé do Senhor não deve ter orgulhosos. Nenhum de nós deveríamos se colocar nessa posição de orgulhosos. Porque todos nós estamos nivelados, mais uma vez, pelo mesmo sangue de Cristo Jesus. Somos irmãos de uma mesma família. Fazemos parte da família de Deus e não deve ter espaço para os orgulhosos. Pedro vai dizer isso no capítulo 5, versículo 5. Quando ele vai dizer, revesti-vos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o Senhor começou a me mostrar que na comunidade de fé você pode ter até irmãos que foram abençoados e que cresceram na vida profissional, mas isso não deve mudar o seu caráter. Nós devemos ser semelhantes a José, meus irmãos. Chegou como escravo no Egito, passou pelaquela transformação, se tornou o segundo homem do Egito, mas um homem humilde, um homem que tinha o poder nas suas mãos, mas que não ostentava isso. Ele não era conhecido por isso.
Deus pode até te abençoar e te fazer prosperar e te dar a condição, e amém se Deus fizer isso. Mas não deixe isso mudar você, mudar quem você é, a sua identidade em Deus. Quando você entra por essas portas aqui, lembre, você está nivelado com todo mundo. Todo mundo nivelado pelo sangue de Cristo Jesus. É isso que Pedro está dizendo a esses irmãos. Sejam humildes. Na comunidade de fé não podemos ter arrogantes. E isso vai desde os pastores. A uma criança nós devemos ensinar a não ter orgulho. Nós devemos buscar a vida daqueles que são humildes, porque são esses, como diz Pedro, no capítulo 5, versículo 5, que o Senhor dá graças. É esse que o Senhor se alegra, o humilde. Aquele que se abaixa. Paulo vai tratar isso na carta aos Coríntios, com relação aos crentes fortes e os fracos. E Paulo vai dizer assim: você que é forte, suporte o seu irmão que é fraco. É você quem deve se privar por causa do irmão. Você que é forte, que conhece, que tem entendimento, que deveria suportar o irmão mais fraco. Claro, Paulo vai desenvolver isso, dizer que o irmão fraco também não deve continuar fraco para sempre. Ele deve desenvolver a vida cristã. Mas por hora nós devemos suportar os mais fracos. Nós, que eu digo, aqueles que em alguma medida, em alguma ocasião se sentirem mais fortes. É nós quem devemos ser reconhecidos como os humildes, não deve ter a soberba. Então, meus irmãos, quando a humildade ela é cultivada na igreja, a gente vê um florescimento da ação de Deus aqui. Se tem uma coisa que nós aprendemos a partir das Escrituras, é o pastoreio mútuo. Não sei se os irmãos já ouviram essa expressão. É aquela ideia de que nós pastoreamos uns aos outros. De que o pastor não consegue alcançar, seus braços são curtos. Ele não consegue ir tão longe. Mas há um pastoreio mútuo entre esses irmãos, onde um auxilia o outro em suas necessidades. É isso que Pedro está dizendo a esses irmãos aqui. Eles devem se relacionar com todas essas características, demonstrando um pastoreio mútuo, um cuidado mútuo na comunidade de fé. Nós devemos então buscar, meus irmãos, a unidade de pensamento e harmonia em um mesmo propósito. Essa unidade, não a uniformidade em tudo, mas essa unidade naquilo que é essencial na igreja. Devemos pedir a Deus que transforme os nossos corações para servirmos assim. Então, se você está aqui, você tem dificuldade de se relacionar, você tem dificuldade de estar em uma reunião e discutir com os irmãos e tomar uma decisão, porque você não consegue ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, ore a Deus. Não se abstenha disso e acha que por isso você está resolvendo a situação. Você não está. Você está se omitindo em ser transformado. Se você tem dificuldade, eu não vou me relacionar, eu não vou assumir um cargo na igreja, eu não vou entrar naquele projeto porque eu não consigo, eu não tenho paciência. Você deveria então orar e pedir a Deus que transforme o seu coração. Você está privando o seu irmão de ser edificado pelos seus dons. Você deveria orar então para Deus transformar o seu coração, você ser mais humilde e poder estar ali, ainda que você discorde de um ponto ou de outro. Essa deve ser uma marca da nossa igreja. Ele vai continuar então aí no versículo 9. Ele vai chamar a igreja a retribuir o mal com o bem. O texto vai dizer: não retribua o mal com o mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. Eu meditando nesse texto em casa, eu tenho uma certa prática de ficar provocando a minha esposa Raquel a respeito dos assuntos. Natan ainda não compreende muito, então quem sofre é ela, né? Então eu sempre pego um ponto ou outro e vou: o que é que você acha disso? O que é que você acha disso? E aí eu falei com ela sobre pagar o mal com o mal. Conversando com ela essa semana, enquanto eu meditava no texto. E aí um camarada me cortou na pista ali indo para a Barra. E a minha vontade foi de fazer o quê? Estava numa marcha alta, reduzir a marcha, acelerar o carro e ultrapassar dele. Eu cheguei a puxar a marcha. Ela topou no meu braço e disse: não pague o mal com o mal. Aquilo me quebrou. Eu digo: Senhor, me ajude nas minhas fraquezas. É prático, meus irmãos. É isso que Pedro quer ensinar à igreja.
a viver a vida prática. Ele vai dizer: não pague o mal com o mal. Pelo contrário, bendigam, porque para isso vocês foram chamados. Nós somos chamados a pagar o mal com o bem. A gente viu isso em 2 mensagens atrás desse texto. Como era difícil para os escravos se submeterem aos seus senhores, e Pedro vai usar o exemplo de Cristo em Isaías 53, como alguém que também foi humilhado, mas pagou o mal com o bem. E Pedro está dizendo a esses irmãos: vocês devem retribuir o mal com o bem, e não o mal com o mal. E que desafio para nós, meus irmãos, fazer isso. Nós somos rápidos em querer responder, em querer dar uma resposta, na mesma moeda, no mesmo nível, quando o Senhor nos lembra: não pague o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Os irmãos sabem o contexto disso aqui. Falei no início da pregação. É uma igreja que está sendo perseguida, privada, e mesmo assim o Senhor diz: vocês devem pagar o mal com o bem. Essa instrução, meus irmãos, ela confronta a nossa tendência natural do coração. O seu coração e o meu, naturalmente, ele tem a tendência de retribuir o mal com o mal. E ponto. Você não deve se iludir que é o contrário disso. Esse ponto é importante. Não pense que o seu coração é diferente disso aqui. Seu coração é assim também. Ele quer pagar o mal com o mal. Mas devemos dar um tempo, respirar, mandar oxigênio para o nosso cérebro e refletir, pensar: eu não devo pagar o mal com o mal. Eu devo pagar o mal com o bem. E veja, pagar o mal, você não deve pagar o mal com o mal e ficar neutro. É isso que o texto diz? Faz o seguinte: só não pague o mal com o mal, fique calado. Não, não é só ficar calado. É dar o bem para o outro. O seu chamado não é simplesmente de segurar aquilo dentro de você e deixar que aquele leão, aquela onça dentro de você fique te arranhando lá dentro, à medida que você se segura para não falar aquilo que você pensou. Mas é o contrário, é fazer isso, mas também fazer o bem. Não é simplesmente se abster e dizer tudo bem, mas é se colocar na disposição e fazer o bem. É pagar o mal com o bem e não ficar neutro diante do mal. É amar aquele que te persegue. Esse é o meu e o seu chamado. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Não pagar o insulto com insulto, mas pelo contrário, bendigam, pois foi para isso que nós somos chamados. E ele vai dizer então que esses que foram chamados e que vivem assim, receberão a bênção por herança. Sabe o que é que Pedro está dizendo aqui? Talvez alguém vai agir mal com você. E o que você deve fazer? Ser neutro? Não. Perdoar e pagar o mal com o bem. Mas talvez quando você pagar o mal que foi feito a você com o bem, aquela pessoa não reconheça que você fez o bem. E você vai dizer: olha que miserável. Olha que cínico, que cínica. Eu me humilhei, perdoei, e ela nem reconhece. Ele está dizendo: mas não é para você esperar o reconhecimento dele e dela. Você vai ter uma herança de outra pessoa. Você tem um reconhecimento de uma outra pessoa. Existe uma outra pessoa que vai dar algo a você por herança. Não vai dar algo a você porque você merece. A herança você não merece. A herança você recebe porque outro trabalhou e construiu. E você recebe por herança. O que Pedro está dizendo é: pague o mal com o bem e não aguarde a resposta disso na pessoa ou na situação, mas aguarde no Senhor, porque Ele morreu e tem uma herança para você. Pague o mal com o bem, não fique neutro e não aguarde o outro responder positivamente a você. Mas espere que do Senhor você tem uma herança. Alguém vai dar algo a você que você não mereceu por herança, porque você agiu dessa forma. É isso que Pedro está dizendo a esses irmãos, e é um grande desafio para nós. Mas para isso que nós somos chamados, amém?
É para isso que você e eu, nós somos chamados. A pagar o mal com o bem e aguardar a herança do Senhor. Não aguardar a resposta do outro. Então ele vai mostrar isso. E veja, meus irmãos, esse texto que nós vimos aqui, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Ele é alicerçado nas verdades bíblicas e na história. Nosso horário está avançando, mas pense comigo somente em um caso de Estevão, sendo apedrejado porque pregou, porque falou da fé, porque falou das verdades bíblicas. Ele está sendo apedrejado, cai, começa a jogar pedra nele, e pega aquelas pedras e joga nos outros. É isso que ele faz? Não é isso. Nós vamos ver em Atos capítulo 7, que Estevão vai dizer no versículo 60, Senhor, não os considere culpado deste pecado. Isso aqui é pagar o mal com o bem. Aqueles que estão apedrejando Estevão inocente, e ele olha para o Senhor e diz, Senhor, não culpe eles disso. Não retribua a eles segundo as obras deles. Não tenha isso, Senhor. Não leve em conta a culpa desses. Estevão estava fazendo um eco ao que Cristo tinha feito na cruz, quando olhou para os seus acusadores e rogou ao Pai, Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. É esse o modelo que nós temos, meus irmãos. Modelo daqueles que não pagam o mal com o mal. Nós devemos então buscar, assim como Jesus e Estevão demonstraram que a verdadeira fé se manifesta na prática do perdão, essa deve ser a resposta da igreja para aqueles que nos perseguem. Amém? Pagar o mal com o bem. E aí ele vai finalizar aí do verso 10 ao verso 12. Vai nos mostrar que devemos viver uma vida reta diante de Deus. Ele vai citar o Salmo 34 para falar e para colocar a base naquilo que ele tinha falado para os irmãos. No verso 10 a gente vai aprender aí ele fazendo eco ao Salmo 34, que aqueles irmãos deveriam guardar a língua e os lábios da falsidade. O que ele está dizendo é na comunidade da fé. Viva essas características da mansidão, do se colocar no lugar do outro. Quando o outro atingir você, não retribua a ele o mal com o mal, mas com o bem. E faça o seguinte, guarde a língua e os lábios da falsidade, versículo 10. O modo como nós falamos, lembre, meus irmãos, você está falando daquele que é filho de Deus também. Quando você vê uma ação, alguma coisa errada na igreja de um irmão, de uma irmã, e você for comentar a situação, lembre que ali é um filho de Deus também, que foi lavado também pelo mesmo sangue que você. Então ele está dizendo, segure a sua língua, guarde a língua, afaste do mal, versículo 11, pratique o bem. Busque a paz com perseverança. Versículo 12 ele vai dizer, confie na atenção e na justiça de Deus. Não aguarde que o outro retribua o seu feito, como nós falamos aqui, mas aguarde Deus. Confie em Deus. Era isso que trazia calmaria para os corações dos salmistas. Quando diante de situações sendo perseguidos, eles diziam, mas todavia eu confio no Senhor, o Senhor é o Deus de justiça, o Senhor não deixará isso impune. Eu não vou fazer guerra com as minhas próprias mãos. Lembre rapidamente aí de Davi, quando perseguido pelo lunático Saul, achando que Davi queria o tempo todo tomar o trono dele. Davi entra em uma caverna e Saul está dormindo. Corta um pedaço da sua capa, das suas vestes e mostra a Saul, olha aqui, eu não quero fazer nada com você. Se eu quisesse, eu teria feito. Eu não quero fazer nada com você. Porque Davi aguardava no Senhor que o Senhor fizesse justiça. Ele ainda se arrepende em ter cortado a capa. Aquele texto clássico que nós conhecemos, que aí daquele que tocar no ungido do Senhor, ele se arrepende e diz, eu não deveria nem ter feito isso, cortado a sua capa. Porque o Senhor te ungiu, o Senhor te separou. Ainda que você me persegue, ainda que você está armando ciladas para mim, eu não deveria nem ter cortado a sua roupa. Porque você é ungido, é um homem do Senhor.
Então Pedro vai trazer essa lista que nós devemos guardar a língua aí, do verso 10 ao verso 12, afastar-se do mal e confiar em Deus e na justiça de Deus. Isso, meu irmão, reforça a importância de manter a integridade em todas as áreas das nossas vidas, aqui na nossa comunidade de fé e nas nossas relações, mas também além daqui. Eu gostaria de concluir então dizendo que Pedro nos lembra que viver para agradar a Deus não é apenas um ideal espiritual. Aquilo que você fala, que eu falo aqui, mas é algo que simplesmente está no campo espiritual, mas deve ser materializado nas nossas relações, na forma como nós nos relacionamos, inclusive com aqueles que pensam diferente de nós. Uma comunidade cristã de fé, ela é saudável e construída sobre a unidade, sobre o amor fraternal, sobre a integridade. Essa deve ser reconhecida a comunidade de fé. Por isso, nós devemos buscar viver essa unidade dentro da nossa igreja local. Busque ser aquele que traz unidade. Busque ser aquele que não traz a divisão, mas que traz a unidade do corpo de Cristo. Se alguém se aproximar de você e quiser falar uma situação de um irmão, o irmão agiu assim, meu irmão, vamos orar por isso, o Senhor vai fazer alguma coisa, o Senhor vai agir. Vamos manter isso aqui entre a gente. Não faça parte disso. Não faça parte da roda dos escarnecedores, daqueles que se reúnem para falar mal dos irmãos, porque quando fazemos isso, nós estamos falando mal do próprio Deus. Nós estamos dizendo, sabe o quê? Deus está agindo errado. Deus está perdendo o controle da situação na comunidade de fé, porque se é Ele que está agindo por meio do Espírito Santo, Ele está perdendo o controle da fé, da comunidade. Então não devemos fazer parte desse grupo. Quando enfrentar alguma injustiça ou alguma perseguição, escolha perdoar, escolha amar, escolha abençoar, seguindo o exemplo de Cristo e de Estevão. Não devolva o mal com o mal, mas devolva o mal com o bem. Viva com integridade em todas as áreas da sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe, nos ajude como igreja a viver para Ele, para o Senhor e para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Eu convido a você a abaixar sua cabeça, fechar os olhos e vamos orar, pedir que o Senhor nos ajude. Oremos.